Boa noite a todos, a paz do Senhor a todos os irmãos. Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17, vai ser a nossa exposição, e esse texto será a nossa base para a nossa exposição. Guardo os irmãos abrirem as Escrituras Sagradas, para que a gente possa olhar o texto bíblico, ler o texto bíblico, para que nós possamos tirar lições grandiosas desse texto. Diz assim um texto bíblico: Atentai agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, mas como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais da vossa arrogância e pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, disso está pecando. Vamos orar. Amado e soberano Deus, obrigado pelas tuas verdades que tu tens colocado no nosso coração. Obrigado, Senhor, por tua santa palavra, que possa atingir o alvo, assim como o arqueiro, quando ele atira a flecha, atira assim a tua palavra em nossos corações. Amém. Irmãos, primeiro eu quero dizer algo que aparentemente pode levar ao decorrer da nossa exposição aquilo que Tiago realmente não quer dizer. Primeiramente, Tiago não quer dizer nesse texto que nós não possamos investir no futuro, ou uma aversão contra o capitalismo, ou algo desse tipo. O Tiago quer ter um cuidado aqui, é simplesmente para que nós não venhamos planejar o futuro com as nossas pretensões do nosso próprio coração, confiando em nós mesmos. É esse ponto que Tiago não quer expor, primeiramente, para que a gente, ao decorrer da exposição, não veja algo diferenciado. Irmãos, Tiago está levando a palavra a uma igreja dispersa, perseguida, cheia de provações e perseguições, ao ponto de ele trazer reflexões para que essa igreja se fortaleça cada dia mais e se alegre no Senhor. E que o fato dessas perseguições pelo Evangelho vale a pena, e ele se alegrasse ao ponto de sofrer por essa palavra. Então, irmãos, Tiago tem todo um cuidado ao decorrer dessa carta, expondo cada situação que essa igreja está passando. Essa igreja passa por dificuldades de ricos maltratar pobres, com o pecado do coração, com o descontrole da língua, e essa igreja, ela é muito sofrida. Então, Tiago quer trazer algo que eu tenho exposto, que é a fé na prática. Tiago quer levar a esses crentes a entender essa situação. Então, irmãos, o nosso tema de hoje é: o planejamento presunçoso ignora a providência de Deus. Essa vai ser nossa exposição. Então, não sei se os irmãos com certeza se recordam, no ano 1909, surgiu um grande navio, um barco luxuoso, suntuoso e cheio de engenharia e trabalho de grandes homens. Esse barco se chama Titanic. E ao longo dessa história, foi visto como algo maravilhoso, algo grandioso que talvez ninguém imaginasse de certa forma
que viesse a sua primeira viagem ter aquele fim trágico da morte daquelas pessoas. E o que eu quero trazer é que, ao enredo daquele filme, você pode ver que eles partiam da Inglaterra até Nova York, e uma das coisas que me chama a atenção nesse filme, no início desse filme, uma pessoa, uma mulher, faz uma simples pergunta ao comandante do navio, perguntando se realmente o navio era seguro. E talvez, se alguém poderia, se no fim dessa viagem, poderia acontecer alguma coisa com esse barco. E essa senhora, Albert Cadell, uma passageira, pergunta a esse comandante se realmente era capaz desse barco afundar. Essa viagem deles poderiam ser terminada nesse primeiro dia. E algo que me chama a atenção é a presunção do capitão. O capitão responde a essa senhora assim: minha senhora, nem Deus pode afundar esse navio. E no decorrer da viagem, o barco se choca com um iceberg de 30 metros. Então ele vem a pique. O que eu quero trazer é justamente a confiança em si mesmo do primeiro ponto que Tiago nos traz aqui essa informação. No versículo 13 e 14, Tiago traz essa mesma informação de confiar em si mesmo é algo perigoso. Tiago informa para esses irmãos que chama a atenção deles primeiro. Atentai, agora vocês que dizem, hoje e amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago está trazendo algo bem ilustre nessa situação. Como pode alguém achar que sua vida vai dar certo simplesmente pela sua própria força? Tiago está trazendo um alerta para a atenção desses irmãos, apesar que pode pensar que de antemão aqui uma situação hipotética, né? Tiago pode ser que esteja utilizando aquele mesmo recurso que Paulo utiliza, de fazer uma pergunta para que ele possa mesmo responder, ou mesmo estar falando diretamente já a esses irmãos. Então ele já faz uma atenção. Como pode a gente confiar em nós mesmos, a nossa vida, achando por nossas próprias forças, as coisas darão certo pelo nosso próprio esforço? Assim, Tiago traz essa alusão aos comerciantes judeus a quem ele está falando. Ele está falando a pessoas que trabalhavam com o comércio e achando por conta que, pelo seu trabalho, dariam certo a sua vida. Os judeus, irmãos, eram especialistas nesse trabalho, em empreendimentos e valores muitos por conta do comércio. Então, eles estavam aqui achando que pelos seus próprios esforços eles iriam conseguir. A ideia aqui, irmãos, que Tiago realmente não quer dizer é que nós não podemos planejar ou investir, mas é que nós não devemos confiar na nossa própria força, porque nós não temos controle das coisas futuras. Tiago traz a primeira coisa, que é presumir que o futuro será guardado pelas nossas próprias forças aqui, dizendo que o amanhã é incerto. A incerteza do amanhã é um cuidado que Tiago quer trazer para esses irmãos nessa igreja. Uma segunda informação que Tiago quer alertar esses irmãos é que a vida é tão passageira que ele ilustra como a névoa. Tiago quer aparentemente mostrar como é rápido a nossa vida aqui nessa terra. Não sabemos o decorrer dos dias de amanhã. Podemos gastar fortunas planejando algo novo, mas não sabemos o que pode acontecer amanhã. E Tiago alerta diretamente essa igreja para que a presunção do coração deles não venha acarretar danos a eles futuramente. Então, irmãos, primeiramente, as nossas escolhas hoje e amanhã é determinada para essa cidade. Tiago já está dizendo para ele, hoje e amanhã nós vamos para essa cidade e teremos lucros.
E é um cuidado que nós devemos ter. Mas Tiago também alerta sobre a soberba do nosso coração, que nós teremos lucros por nossos próprios esforços. Então, Tiago traz essa primeira informação, essas informações, para que esses irmãos tenham cuidado, para que eles não confiem em si mesmo, para que no decorrer da vida eles não sejam pegos de surpresa. E Tiago não para com essa informação. Tiago vai informar a eles o que deve ser feito. Tiago quer agora deixar claro para esses irmãos o que realmente deve ser feito nos nossos planos, nos nossos projetos, no que nós almejamos no futuro. Primeira coisa, a gente vê que no versículo 15, Tiago leva a eles a saber o que devem realmente fazer. Versículo 15 nos informa que Tiago expressa uma informação para esses irmãos que imaginam ter lucros futuros pelas suas próprias forças, dizendo, em vez disso, o que vocês devem dizer? Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto, aquilo. Tiago já está trazendo algo para eles entenderem que a dependência é de que eles devem ter é em Deus. Que tudo que nós iremos fazer, ou qualquer outra coisa que nós viemos a planejar, primeiramente devemos confiar em Deus. Essas informações que Tiago quer dizer para eles, tanto que Tiago, já a primeira informação que dá para eles é, se Deus quiser, nós viveremos. A alusão ao contraponto do hoje e do amanhã. Tiago está, primeiramente, levando a nós entendermos que, antes de tudo, é se o Senhor quiser, nós teremos e seremos bem-sucedidos nos nossos projetos. Segundo, Tiago agora quer trazer que o controle da vida está simplesmente nas mãos de Deus. Viveremos e faremos isso e aquilo. Resumir algo do nosso coração, as coisas que achamos que podemos fazer simplesmente por confiar em nós mesmos, é um perigo. Tiago nos ensina a que nós devemos dizer, é o Senhor quiser, isso faremos e viveremos. Tiago, irmãos, quer colocar na nossa mente dos leitores, aqui no caso, que são comerciantes, que a vida é incerta para confiar em si mesmo. E aplicando a memória deles, que quem depender de Deus era simplesmente presunção do coração. Os planos deles não poderiam recorrer simplesmente aos seus valores financeiros, a sua força que eles tinham de comerciantes, mas depender de Deus. Atos capítulo 18, versículo 21, temos uma informação que antes de se despedir, Paulo deles disse assim: Eide-me todo, preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém, mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu para Éfeso. Primeiro, trazendo toda a sua dependência diante de Deus. Romanos 1:10, temos também outra informação, que pedindo sempre em minhas orações que, há algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Isso, irmãos, é saber depender das próprias vontades de Deus, sabendo que é aquilo que Deus quer e não aquilo que nós queremos para a nossa vida. Então, Tiago traz esse alerta. Então, podemos fixar na mente dos seus leitores aqui, na nossa mente, que essa situação deve ser colocada para nossas vidas. Que antes dos nossos planejamentos, das incertezas da vida, devemos colocar Deus na frente. E Deus querendo, podemos avançar e poderemos ter sucesso se Ele quiser. E assim viveremos. E o terceiro tópico, uma divisão, Tiago agora quer trazer um lembrete final para esses irmãos. Quer lembrar para eles que tudo o que foi falado agora precisa ser colocado no seu coração. Se for negligenciado, parte de um coração presunçoso e se torna pecado. Tiago, no versículo 16 e 17, ele vai dizer assim agora, irmãos: entretanto, vós jactais em vossas arrogâncias e pretensões dos planejamentos que foram feitos aqui.
toda jactância semelhante a essa é maligna. Colocar sua própria força no seu trabalho sem colocar Deus em primeiro lugar. Tiago está colocando como algo perigoso para esses crentes, ao ponto do versículo 17, que eles devem saber, se eles continuarem fazendo essas coisas, se tornará pecaminoso. Então, esse lembrete final, irmãos, está aqui no orgulho pretensioso do coração desses homens, que Tiago trabalha bastante o coração, e toda presunção como essa de achar que daremos sucesso é algo maligno. A negligência de tudo isso, de eles se voltarem para Deus, era algo pecaminoso. É tanto que podemos observar que a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa força vem do Senhor. Então, tudo isso que Tiago esclarece para essa igreja, podemos tirar lições maravilhosas para nossas vidas. E a primeira implicação que eu trago para os irmãos essa noite é que a vida é incerta para confiarmos em nós mesmos. Amados, podemos entender que confiar em nós mesmos é abrir a nossa boca da mais alta confiança. É presumir que estamos no controle de todas as coisas e que a vida está controlada por mim ao ponto de eu saber do futuro. Nós, nos dias atuais, irmãos, estamos ligeiramente apressados, correndo atrás de coisas materiais melhor, emprego melhor, concurso melhor, tudo isso achando que nos trará segurança, achando que essas coisas nos trará melhores benefícios nessa terra. Achar que nossa segurança depende de um grande concurso, de um alto salário. É presumir que a nossa vida está guardada em nós mesmos. Como eu disse para vocês, irmãos, não é errado lutarmos por essas coisas. O errado é acharmos que o futuro incerto não depende do nosso Deus. Nós dependemos inteiramente do nosso Senhor Jesus Cristo e devemos lançar nossa vida e confiarmos nele. Tudo que achamos que trará segurança para nós pode ser perdido no amanhã por conta das incertezas do futuro. Por isso que devemos confiar em Deus. Quem estava preparado no ano de 2020, mais ou menos no mês de fevereiro ali, trazer essa pandemia ao mundo, estarmos incertos da vida de amanhã? O que foi nossos recursos, o que foi nosso material, o que foi nossos grandes salários? O que foi o dono dos grandes bancos que perderam sua vida por conta da pandemia? Mas a vida é incerta ao ponto de confiar em nós mesmos. Então devemos ter a certeza que devemos confiar no nosso Deus Jesus Cristo. Alguns de nós podemos abrir a nossa boca e dizer o que nos espera. Podemos ter a certeza, irmãos, que nada nos espera. Não sabemos do amanhã. A única coisa que sabemos que devemos confiar no nosso Deus, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso viver, no nosso caminhar, no nosso planejar. A vida é incerta para confiar em você mesmo. Cristo nos dá a certeza disso. Provérbios 27:1 nos diz: não contem vantagem a respeito do futuro, pois vocês não sabem o que acontece o amanhã trará. Salmos 39:4-6 nos diz uma informação: mostra-me, Senhor, como é breve o meu tempo na terra. Mostra que meus dias estão contados e que minha vida é passageira. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti, toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Somos apenas sombras que se movem, e as nossas inquietações não dão em nada. Acumulamos riqueza sem saber com o que gastar. Essa incerteza
que maltrata o nosso coração. E não confiarmos em Deus é o que maltrata o amanhã. Tudo que nós temos é para a glória de Deus. E tudo que nós venhamos fazer é para a glória de Deus. E tudo que você venha planejar, planeje para a glória de Deus. Se deseja passar num grande concurso, planeje glorificar a Deus com todo o seu coração. Porque o amanhã era incerto. E não saberemos se esse tão desejo será proveitoso. Podemos observar que Lucas tem algo a nos ensinar. Capítulo 12, versículo 16 e 21, tem uma parábola que é proposta para um rapaz, que é um homem rico, tinha produzido com abundância uma riqueza, e ele tinha no seu coração presunçoso uma arrogância, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos? E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e darei a minha alma, tem depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Por isso que a vida é incerta para confiarmos em nós mesmos. Devemos glorificar e tudo o que temos para Deus. Louvar a Deus de todas as nossas formas que podemos fazer. Achar que estamos no controle do mundo por conta que somos bem-sucedidos no trabalho, nas nossas riquezas, esquecendo do nosso Deus, é algo perigoso. E a primeira implicação para nós, irmãos: a vida é incerta para que você confie em você mesmo. Confie em Deus e junte tesouros para Ele. Glorifique Ele. E assim teremos certeza que amanhã estaremos com Ele. Segundo, aplicação para nós é: confie em Deus, dependa dEle e faça a sua vontade. A confiança em Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, é tudo que nós temos. Confiarmos e dependemos dEle desde o momento que acreditamos na Sua palavra e cremos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Confiar em Deus é entregar a certeza do nosso amanhã em Suas mãos. É confiar que no Calvário tivemos nossos resgates realmente pagos. É o saber que no Calvário foi conquistado a nossa vida pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, confiamos nele, dependemos nele e devemos fazer a sua vontade. Mateus 26 e 42 diz: então nos deixeis pela segunda vez, e orou: meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu beba, mas faça a tua vontade. Assim, Tiago ensina essa igreja que a confiança está no Senhor Jesus Cristo e que devemos fazer aquilo que Ele quer. Se o Senhor quiser, nós viveremos e teremos sucesso e vitória. Mas a vitória que foi conseguida no Calvário, não da teologia da prosperidade, mas aquela que nos dá vitória pelo êxito de Cristo na cruz do Calvário. E assim podemos ter a certeza, confiar nele, depender dele e fazer suas vontades, seremos bem-sucedidos. Tiago informa justamente isso, que a vida é passageira como a neblina e se dissipa logo, mas o que nós devemos fazer é dizer que o Senhor quiser e assim viveremos. Devemos confiar inteiramente no Evangelho de Cristo Jesus. Devemos confiar na sua palavra como é pregada,
como ela é dita, como ela é informada para cada um de nós. Devemos depender simplesmente dessa verdade, sem mais outra verdade. Só a verdade de Cristo nos faz confiar nele e depender dele e fazer as suas vontades. Qualquer cristão que queira fazer a sua vontade tomando parâmetro por você mesmo, você não vai conseguir. Porque a vontade de Cristo permanece e essa é a vontade que devemos depender. Depender de Cristo é que devemos aprender. Salmos 118, 9 diz assim: é melhor confiar no Senhor que confiar nos príncipes. Salmos 16, 1 diz: guarda-me, ó Deus, porque em Ti eu confio. Salmos 71, 1 diz: em Ti, Senhor, confio e nunca serei confundido. Então Tiago nos mostra em quem devemos acreditar, em quem devemos guardar nossas esperanças pelo amanhã. Se o Senhor quiser, nós viveremos. Dependemos inteiramente de Cristo e nada mais. Se seguimos o evangelho dele, então devemos estar inteiramente ligados a ele. Ele é a videira que dá vida. E se não tivermos arraigado nela, não teremos vida. Então, para termos as suas vontades, devemos estar primeiro na vontade dele. Então Pedro, na sua carta em capítulo 2, versículo 21, na segunda carta, ele diz assim: porque melhor fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo, desviando-se do santo mandamento que lhe for dado. Devemos confiar naquilo que o Senhor nos ensinou. Devemos nas nossas orações se deleitar e entender que as vontades é do nosso Senhor Jesus Cristo. É se Ele quiser, não é pela nossa força. E assim, o futuro, como é incerto, temos a certeza que estamos ligados nele. É a melhor certeza de qualquer futuro. Da glória, esperamos o nosso Senhor Jesus Cristo. E a confiança está inteiramente nele. Somente nele. João capítulo 4, versículo 34 nos diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então temos que estar ligado inteiramente na vontade do Senhor, e se Ele quiser. E assim nós viveremos. Podemos agora entrar na última parte, que foi a mensagem, o tema. Ignorar a providência de Deus por nossas presunções é algo pecaminoso. Ignorar a confiança naquele que provém todas as coisas para nós, achando que o meu trabalho trará certeza maior do que Cristo, é se colocar com o coração presunçoso, elevado, acima do nosso próprio Deus. Presumir que o nosso futuro dá certo por conta das nossas forças, é colocar um Deus que criou todas as coisas e tem controle de tudo ao lado. É desacreditar num Deus que providenciou perdão para nós todos, simplesmente porque eu acho que tudo que eu faço pelas minhas próprias forças é a melhor certeza que eu tenho. É não ter exemplos das Escrituras Sagradas como Abraão, que no seu maior deleite do seu coração, levando o seu filho para ser sacrificado, esperou simplesmente pela providência de Deus, para uma demonstração que devemos realmente esperar por Deus e não pelo nosso coração. O nosso coração é enganoso, como Tiago explica várias vezes na sua carta. Que o nosso coração é de onde vem todas as contendas, todos os nossos pecados. E achar que a providência de Deus é incerta,
É algo pecaminoso no nosso coração, porque colocamos nossos esforços além daquele que é maior que todos. Irmãos, não ignore a providência de Deus no mais difícil que esteja a situação da sua vida. Tenha certeza que é Deus que providencia todas as coisas para nós. Não negligencie o seu trabalho. Não é isso que eu estou dizendo. Não negligencie algo que você pretende. Mas aceite que a providência de Deus é além dessas coisas que nós almejamos. Devemos batalhar por tudo isso. Mas ignorar no nosso coração que Deus não pode agir e não fazer as suas vontades é algo pecaminoso e é presunção. Então, Tiago nos alerta a não ignorar a providência daquele que pode suprir todas as nossas necessidades. Então, irmãos, às vezes negligenciamos e presumimos que podemos nos salvar a nós mesmos. O nosso Deus trouxe providência a todos nós, a trazer o Evangelho a nossas vidas e mostrar no Calvário aquilo que nós não poderíamos fazer. Ele providenciou com o seu Filho. Não poderíamos fazer, nossa vida era incerta, nós estávamos nos nossos deleites, nos nossos pecados e precisavam a providência de Deus para que nós pudéssemos viver. Então, um alerta que a nossa vida, irmãos, é incerta para que você confie em você mesmo. Confie naquele que criou todas as coisas e deu seu Filho amado por cada um de nós. Não ignore o que Deus pode fazer. Ignorar o que Deus pode fazer é trazer as Escrituras a nada. É ter os exemplos que Esté teve, Noemi teve, a nada. Então, continue acreditando na providência de Deus antes de colocar seus planos à tona. Acredite, Cristo tem poder para isso. Deus, pela sua graça, nos faz entender cada dia mais da sua providência. Quem eram nós antes de Cristo? Em que nós se deleitávamos? E Ele providenciou vida para cada um de nós, conhecendo o Evangelho. Portanto, irmãos, fica essa última lição, que nós sabemos que é pecado. Se continuarmos fazendo aquilo que é presunçoso no nosso coração, estamos pecando contra o nosso Deus. E concluindo, com bondade no nosso Deus, a vida é incerta demais para confiarmos em nós mesmos. Acredite no Santo Evangelho, acredite no nosso Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, e assim nós seremos bem-sucedidos e viveremos. Vamos orar. Obrigado, meu Pai. Obrigado pela Tua Santa Palavra, pelo Santo Evangelho, pelas Tuas verdades que Tu nos providenciou aqui esta noite. Nós não temos controle do amanhã, não temos controle da nossa vida. A vida é incerta demais, não sabemos o que poderá ocorrer daqui a alguns minutos. Mas colocamos toda a nossa dependência em Ti. Obrigado, meu Deus, por aprendermos isso. E dependemos simplesmente da Tua providência e nada mais. Presumir nosso sucesso pela nossa própria força é um pecado gravíssimo contra um Deus soberano. Obrigado, meu Deus, pela Tua Santa Palavra e que Tu venha nos fortalecer cada dia mais. Amém.